semifinais. No Campeonato Gaúcho, os confrontos são entre a dupla Grenal e os times da Serra. Então, na sequência aqui do Redação, já, né, começando a entrar no clima aí dos campeonatos estaduais em fase decisiva, em reta final pelo Brasil, vamos conversar com o Diogo Olivier, direto de Porto Alegre. É a gangorra, amigo, a gangorra funciona. Quando um vai bem, o outro vai mal. Impressionante isso, Diogo. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mansur, bom dia, Pedro. É uma lógica, quem cunhou essa frase pela primeira vez foi Lauro Quadros, um cronista das antigas, muito conhecido, deve estar escutando o programa agora porque ele curte demais. De fato aconteceu ontem, o Grêmio com o seu novo treinador, o Thiago Nunes, engata 3 vitórias fora de casa, né, somando o Campeonato Gaúcho e Libertadores. Ontem conseguiu uma vitória muito importante. O jogo parecia que ia ser tranquilo, mas depois acabou sendo um jogo muito complicado, agitado. Teve VAR 2 vezes, na semifinal do Campeonato Gaúcho tem VAR. Até quase o final do primeiro tempo, um jogo tranquilo do Grêmio, dentro da proposta do Thiago Nunes. Num primeiro momento, uma ênfase defensiva forte. Você repara que o gol do Diego Souza, o Grêmio saiu na frente com um gol do Diego Souza. O Grêmio tem Thiago Santos definido como titular no lugar do Michael e tem Cortez titular no lugar do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa voltou de Covid e já tem algumas partidas que ele é reserva. Cortez jogou as últimas 3 partidas, né? Então, um time que preocupado em não tomar gol, que é o que vinha acontecendo no Grêmio do Renato. Esse foi o primeiro lance de VAR, né? Foi um golaço do Tontini, um belo gol, mas por que ele não foi olhar o VAR, ele apenas consultou o VAR? Porque não pode gol de mão ou gol originário de lance de toque na mão. Foi o que aconteceu, foi anulado o gol do Tontini. Depois desse lance, o Caxias foi para cima e a gente vê até no áudio vazado, né, que é a parte boa de não ter público, o Thiago Nunes dizendo para o Diego Souza, um dos seus líderes em campo, a gente está dando espaço demais, paramos de marcar. E foi aí que o Caxias tomou conta do jogo no final do primeiro tempo e voltou do intervalo também com muita força. O Thiago Nunes, no meio do segundo tempo, coloca o Michael e coloca também o Lucas Silva para refazer a parte defensiva e o jogo, né, tirando o Matheus Henrique e tirando também o Thiago Santos, que estava cansado, jogando 3 partidas. E aí o jogo fica lá e cá, o Grêmio retoma um pouco o controle da partida pelas mudanças, e aí vem esse lance que foi o mais polêmico, né? Um pênalti ou não pênalti no Ferreira, na minha interpretação, acho que não aconteceu o pênalti, mas ele é lance de interpretação, então tinha mesmo que chamar o VAR para esse lance, né? Me parece que o Ferreira está olhando para o alto, o zagueiro do Caxias a mesma coisa, não está olhando ali, ele acaba pisando, enfim. Era um lance de interpretação, é de fato duvidoso. E aí aconteceu o pênalti e assim o Grêmio venceu. O Grêmio está tentando se encontrar com o Thiago Nunes. Não fez uma partida ótima, mas fez uma partida ainda tecnicamente superior à do seu adversário, o Caxias. Mas chama a atenção que o Thiago Nunes repete o time, ele repetiu o time lá contra o Lanús, e essas 2 alterações, que são alterações, obviamente, com o objetivo de fortalecer defensivamente o time. O Thiago Santos, em relação ao Michael, nem preciso dizer, o Thiago Santos é um volante posicionado mesmo, ele raramente passa da linha da bola. E o Cortez a mesma coisa, em relação ao Diogo Barbosa, ele é muito mais defensivo, ele tem 2 gols em 200 jogos com a camisa do Grêmio, não é um lateral ofensivo. Né? Então é um Grêmio que, no primeiro momento do Thiago Nunes, se preocupa em se defender bem, e aí depois, aos poucos, com um treinamento, como ele mesmo disse ao final do jogo, vai soltando o time e encontrando soluções ofensivas. Diogo, vamos rever os lances que você citou com a atuação do VAR. Acrescentando aqui que o PC Oliveira, na central do apito, considerou bem marcados os 2 lances. Né? Tem uma questão de você concordar ou não com as novas interpretações. Né? Eu mesmo, que sempre brinquei aqui com a questão da mão na bola, bola na mão, que o jeito mais fácil era usar a regra da meia pelada, acho que está havendo um exagero. Porque essa questão de originar o lance num toque de mão, olha só como a jogada continua. Para mim, assim, você impedir que um gol seja marcado com a mão, mesmo que, né, você tenha que exagerar na interpretação, bateu na mão e a bola entrou direto para o gol, tem que anular o gol porque não dá. Futebol não pode ter gol de mão. Eu entendo essa lógica. Agora, a origem da jogada eu acho que já ampliou demais. E aí, como você disse, a interpretação, né? Por isso que o árbitro tem que ver o lance no VAR e, ao ver, ele considera que aí tem uma carga. Eu
estou com você, estou com dificuldade de ver, mas respeitando aqui o posicionamento do PC. E só aproveitar para acrescentar, né, Diogo, que o VAR começa a ser utilizado direto agora no Campeonato Gaúcho. Isso. Na primeira fase, Isso. se não me engano, só o Grenal teve VAR, foi isso? Ou nem Só o Grenal pago só pelos dois clubes, pelo Inter e Grêmio, a partir de agora e na final a Federação Gaúcha de Futebol banca. Eu fiz essa referência desse lance, que ele é polêmico, porque o técnico do Juventude, o Rafael Lacerda, reclamou demais de arbitragem, inclusive ele se recusou a falar taticamente do jogo. Ele reclamou muito da arbitragem, tanto no gol do Tontini quanto no outro lance. E ele fez uma referência, por que o VAR não foi chamado no lance do gol do Tontini? Porque tem o protocolo do VAR, né? Se bate na mão, lance factual, como dizem os analistas de arbitragem, não estou querendo aqui, imagina, longe de mim, entrar na área dos especialistas de arbitragem. Mas quando é um lance factual, não precisa chamar o VAR. Então, por isso que ele não chamou o VAR, né? E aí o gol foi validado. Tem essa questão de interpretação do que é originar um lance de gol, né? Mas enfim, no caso do gol do Tontini, foi o que aconteceu. A bola bateu na mão, sobrou para o Tontini, aí não pode, o gol foi invalidado. E o outro lance é polêmico. Aí chamou o VAR porque era um lance de interpretação mesmo. Você pode achar que foi pênalti, pode achar que não foi pênalti, mas o fato é que houve o pisão, houve o pênalti, o Grêmio ganhou a partir de um gol de pênalti, e depois ele teve antes um gol anulado do Caxias. Mas você vê que foi um jogo igual, né? Em termos de finalizações, em termos de chances de gol, acabou sendo um jogo igual. Quer dizer, está em construção esse novo Grêmio do Thiago Nunes com uma ênfase no começo mais defensivo. Só para deixar claro aqui que eu acho que está havendo exagero nessa recomendação, mas a recomendação é essa aí. Não estou discordando da marcação, não. Era mesmo, pelo que a FIFA quer hoje, era mesmo para anular o gol do Caxias, lamentavelmente. Bom, para falar desse Grêmio em construção, parece que tem uma peça-chave, aí você inclusive citou, né, Diogo, o diálogo do Thiago com o Diego. Quer dizer, é um cara importante para ele como referência também dentro de campo, né? Bom, primeiro ele tem mais gols que jogos esse ano, né? Ele tem 11 gols em 10 jogos, ele está fazendo gol de tudo que é maneira, pé direito, pé esquerdo, de falta, de pênalti, de cabeça, está fazendo gol de todas as maneiras. E ele não tem sido só isso, aquele cara dentro da área que vai lá e empurra, o centroavante, enfim, aipim, para usar uma expressão bem popular. Mesmo já não sendo mais menino, ele está conseguindo flutuar por trás dos volantes, fez isso algumas vezes. Naquele período ruim do Grêmio, quando acabou gerando a saída do Renato, ele mantinha um nível bom de atuações. Quando a bola não chegava, ele conseguia recuar, enfim, tentava fazer um diálogo ali, relembrando os seus tempos de meia. Essa comemoração aí do Diego Souza e do Rafinha eu não entendi direito ainda. Vou tentar apurar o que quer dizer essa dancinha. Mas ele é um jogador hegemônico, é um dos líderes do elenco, tanto que o Thiago Nunes já começa a conversar com ele bastante. Eu recordo aqui que algumas entrevistas ele foi um dos primeiros a dizer que os jogadores precisavam de tempo para compreender o que o técnico pedia, quer dizer, já deixando bem claro que está preocupado com isso e que é diferente em relação ao que o Renato pedia. Aliás, as entrevistas são muito diferentes do Renato, né, e do Thiago Nunes, cada um ao seu estilo. O Thiago Nunes vai assim a fundo em questões específicas de análise de desempenho, terminologia diferente, são dois perfis muito diversos. E o Diego Souza, além de fazer gols, que é o que tem que fazer um centroavante, como eu disse, mais gols que jogos, 11 em 10 partidas esse ano, ele também vira taticamente um jogador muito importante para esse novo momento do Thiago Nunes. Fernandinho do Cavaco está dizendo aqui no Twitter que o Inter sentiu altitude em Bento Gonçalves e que o Juventude já está acostumado. É serra, né? Serra, tem altitude, tem um pouquinho ali. Não tem essa justificativa, principalmente para um time comandado pelo Ramires, que sabe bem o que é jogar na altitude. O que houve no Juvenal no jogo? Pedro chamou. É que o Diego falou em relação o Diogo falou em relação aos gols do Diego, que são 11 gols em 10 jogos. Isso a gente coloca em menos de 2 meses, né? O primeiro jogo do Diego Souza foi em 10 de março e a gente não chegou ainda em 10 de maio. E ele já tem 11 gols. A temporada mais artilheira da carreira dele, que foi a última temporada pelo Grêmio, ele fez 28 gols e ele já tem 11 gols em menos de 2 meses. Então, assim, muito provavelmente mantendo algo próximo a isso, não precisa nem ser exatamente isso, mas mantendo algo próximo a isso, o Diego Souza vai vir para a temporada mais artilheira da carreira dele aos 35 anos de idade. Muito bem, vamos então para o Juvenal. Que nome maravilhoso tem esse